Quando a gente fala em desenhar no computador, existem várias formas de você fazer isso. A que me vem mais rapidamente à cabeça quando eu penso em desenhar no computador, ou transformar, né, criar um desenho, criar alguma coisa, é a técnica que a gente chama de vetorização. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o tema do nosso programa hoje é como desenhar, como criar personagens usando o PowerPoint. Vamos mostrar como é que a gente consegue criar coisas, né, com as formas do PowerPoint, personagens interessantes para que você possa usar como ilustração na tua apresentação, ou criar até às vezes um mascote, um pequeno personagem ali para usar numa apresentação, tá certo? Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu já convido você para aproveitar e deixar o seu like maroto aqui pra gente, se inscrever no canal também se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber sempre as notificações quando tiver novos episódios de Segredos.ppt, das nossas lives que acontecem aqui pelo canal e também de outros vídeos que eu vou estar aqui disponibilizando sobre apresentações, sobre como usar o PowerPoint e muito mais. Também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Wagner Rodeiro, você vai me encontrar lá, tá certo? Quando a gente fala em desenhar no computador, existem várias formas de você fazer isso, tá? Uma das que eu diria assim, que é a que me vem mais rapidamente à cabeça quando eu penso em desenhar no computador, ou transformar, né, criar um desenho, criar alguma coisa, é a técnica que a gente chama de vetorização. Tá? E o que é vetorização? Na verdade, é você transformar, né, às vezes uma imagem, ou criar mesmo do zero, né, alguma coisa que você tenha, em linhas e pontos, né, transformar ele num gráfico, né, algo que seja editável pelo computador, em que você tem a possibilidade até de modificar a cor, espessura, né, de contorno, tudo de forma separada. Você pode editar, rotacionar, mover, recolorir, entre outras mudanças que você pode fazer com essa imagem vetorial, né, com essa vetorização, com essa imagem que acaba resultando, que a gente chama de imagem vetorial, né? Isso seria a vetorização, transformar uma imagem que às vezes é uma fotografia ou um desenho mesmo que você faz à mão e coloca no computador. Você pode fazer isso através de uma vetorização. Mas que diacho que você está falando aí de imagem vetorial? O que é isso que você está querendo dizer? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá no nosso episódio 13 aqui de Segredos.ppt, onde a gente fala um pouco sobre as imagens, os tipos de imagem que podem ser utilizados pelo PowerPoint, que você pode inserir dentro da tua apresentação. Mas vamos rapidamente repassar aqui dois conceitos que são bastante interessantes sobre isso. Primeiro, o que são? A gente classifica as imagens de uma certa forma em duas categorias, mas normalmente chamadas. Uma de imagens bitmap, tá? E outra que a gente vai trabalhar hoje, que são as imagens vetoriais. Qual é a diferença entre as duas? Primeiro, imagem bitmap é aquela mais comum que você vai encontrar numa fotografia, né, numa imagem de um site, tá? Que são imagens formadas por pequenos quadradinhos de cor que a gente chama de pixels, tá? E a junção desses quadradinhos de cor que formam a informação, vamos dizer assim, que é interpretada pelo computador e mostram uma fotografia, mostram uma imagem, é chamada de imagem bitmap, que seria esse mapa de bits, né? O pixel seria esse mapa de bits e que formam uma imagem. Isso é muito comum, como eu falei, quando você vê fotografias, imagens, né? Até mesmo desenhos, né? Que você não consegue muito mexer com eles, tá? Você vai precisar, por exemplo, de programas mais específicos para tratamento de imagens ou fotografias, como o Photoshop, o Lightroom e tantos outros que a gente tem por aí, tá? Os formatos mais comuns são o JPEG, o PNG e o GIF, como a gente falou lá no episódio 13 aqui de Segredos.ppt. Numa segunda categoria, não como segunda num termo pejorativo, mas assim, na outra categoria a gente tem o que a gente chama de imagens vetoriais, que são formadas pelo que a gente chama de vetores. O que são os vetores? São esses eixos, são as linhas, são as curvas, são os pontos que formam essa imagem. Ao invés dessa imagem ser formada por bits, né, por bitmaps,
ou por pixels, elas são formadas por vetores que, na verdade, a diferença do pixel é que o pixel ele é meio que estático, ele é aquela cor e pronto. No caso do vetor, ele é maleável pelo computador porque ele tem por trás um cálculo matemático que o computador pode reajustar à medida que você vai mexendo num programa específico para isso, tá? No caso, como você tem o CorelDRAW, você tem o Adobe Illustrator, tá? É muito comum você encontrar imagens vetoriais aí no formato SVG, formato EPS, tá? O formato AI, que é o próprio do Illustrator, o CDR, que é o próprio do CorelDRAW. Então você encontra essas imagens e tem esses programas específicos. A grande vantagem, como eu falei do vetorial, é que você pode editá-lo, né? Até trocar uma cor de forma mais simples do que às vezes com uma imagem bitmap, em que você tem que se utilizar de alguns recursos, né, de programas de edição de imagem, para que você possa fazer alterações e recortes. No caso, o vetor ele é mais fácil. E por isso que quando a gente desenha, digamos assim, entre aspas, tá? Porque talvez os mais tradicionalistas vão falar que desenhar é você pegar no papel, usar lápis ou caneta ou qualquer coisa assim. Tá? No caso, quando você cria uma imagem vetorial, você pode também se utilizar, a gente às vezes não lembra, que o PowerPoint também trabalha com essas imagens, com esse tipo de imagens, como a gente já viu, né, nesse programa que eu já citei, onde a gente importou imagens vetoriais para trabalhar dentro do PowerPoint, mas eu posso criar as minhas próprias, eu posso criar imagens vetoriais fazendo até uma transcrição, arrumando uma foto, né, uma foto em pixels que às vezes está numa resolução muito baixa e você pode utilizar, né? E aí entra o porquê da gente vetorizar uma imagem, né? Às vezes, muitas vezes as imagens que você vai encontrar numa pesquisa na internet, ou às vezes até escaneada numa qualidade baixa, né, por alguém, essas imagens não vão estar numa qualidade tão alta, não vão estar numa qualidade tão adequada, para que às vezes quando você vai ampliar, ela vai borrar, vai ficar às vezes aquele quadriculado, né, que dá aquela impressão de coisa mal feita. E aí uma dica que eu falo para vocês, nunca utilizem imagens de baixa resolução quando você for usar imagens bitmap, não use imagens de baixa resolução, né? Você acaba dando essa impressão de amadorismo na tua apresentação em qualquer criação que você for fazer. Então, uma alternativa, na verdade, quando você tem uma imagem assim, você tem duas alternativas. Ou procurar uma imagem melhor, com mais resolução, ou se for às vezes um desenho, alguma coisa que você consiga transcrever através de formas, às vezes você consegue fazer isso, você pode vetorizar esta imagem, tá? Transformar ela num vetor, e aí ela vai poder ser expandida, editada de forma mais simples e mais fácil, né? Sem tanto esforço. Talvez o esforço seja para vetorizar. Tá? Então isso é legal numa apresentação, porque quando você tem um vetor, você tem maior liberdade para usar essa imagem, né, numa escala maior, até fazer animações, né, dela aumentando, diminuindo, você consegue ter isso com o vetor de forma mais fácil, né, sem que ele se desgaste, sem que ele fique borrado e dê aquela impressão, né, sei lá, de vídeo dos anos 80 ou de coisa mal feita mesmo, de coisa amadora. Bom, e aí você deve estar se perguntando, né, como é que a gente faz então para vetorizar uma imagem ou para criar uma imagem? Bom, antes da gente entrar dentro do PowerPoint propriamente dito, eu tenho que citar que existem algumas formas externas ao PowerPoint que você pode fazer também para vetorizar uma imagem, até para conhecimento para vocês. Primeiro, existem sites que você pode buscar, que se você tiver uma imagem e não quiser, tá com muita pressa, você pode utilizar um site muito famoso que se chama Vector Magic, que você pode ir lá fazer o upload da tua, né, inserir a tua imagem lá, ele vai ler a imagem e vai tentar identificar as formas que automaticamente, pela inteligência, né, artificial que tem lá no programinha que está no site, que ele tem tanto uma versão online quanto desktop, tá? Mas o meu objetivo aqui não é falar tanto dele, mas só para entender, ele vai identificar as formas básicas e tentar transcrever essa imagem num vetor. Às vezes, pela resolução muito baixa, ele não vai conseguir, tem certos problemas, você vai ter que ajustar, mas é uma mão na roda. A grande questão é que ele tem uma versão paga. Na verdade, não é que é uma versão paga, ele é pago, né? Ele tem limitações em versões gratuitas. Então, você teria que, né, desembolsar aí uma graninha para ter esse recurso mais fácil, e aí depende da sua condição e dos teus objetivos, da tua necessidade. Outra forma é fazer o que a gente vai usar aqui
com o PowerPoint, tá? Mas é possível utilizar outros programas. O próprio Illustrator que eu citei, o CorelDRAW, você pode usar. E tem um software muito interessante, né, que é o Inkscape, que é um software gratuito, né, de código aberto, que ele é muito similar assim na sua aparência até ao CorelDRAW, que você também pode utilizar para vetorizar. É importante a gente citar aqui que esses programas normalmente também têm uma espécie de Vector Magic dentro deles, tá? Você tem funções às vezes de você pegar diretamente uma imagem e vetorizar, né? Transformá-la em vetor, tá? Que é às vezes até melhor ou digamos assim, acaba funcionando melhor que o Vector Magic, mas é uma possibilidade. Você pode, no caso, se você não tiver aí o CorelDRAW ou o Illustrator, né, na tua máquina, você pode baixar o Inkscape, que é gratuito, e fazer isso. Mas o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente vai fazer para criar no PowerPoint. No PowerPoint a gente não tem a vetorização direta, né? Essa opção de a inteligência do software ler a imagem, identificar as formas e fazer através disso a leitura da imagem e transformá-la no vetor. A gente vai ter que ir num modo mais tradicional e é isso o que a gente vai fazer. E um outro detalhe importante é que o seguinte, no caso do CorelDRAW e desses outros, até do Inkscape, você pode salvar, né, esse vetor criado a partir de uma imagem como um arquivo vetorial até para ser depois carregado, por exemplo, em formato SVG no PowerPoint. O PowerPoint, por sua vez, ele não permite que você salve uma apresentação em formato vetor, porque, né, no máximo ele consegue salvar em formato de imagem, tá? Mas é só uma questão. Você pode, de forma criativa, vamos dizer assim, utilizar esse vetor em vários softwares da família Office ou em outras apresentações, simplesmente, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e funciona bem, porque como é da mesma família de softwares, isso eles vão conversar de forma adequada, tá? Só essas observações, vamos partir para o PowerPoint para mostrar como que a gente vai fazer para criar ou desenhar uma imagem, né? Uma imagem de vetor dentro do PowerPoint. Vamos lá? Então beleza, gente, eu tô aqui com o meu PowerPoint já aberto, aqui já abri uma instância vazia, né, uma imagem em branco, uma apresentação em branco aqui do PowerPoint para a gente começar a trabalhar, e já deixei aqui duas imagenzinhas para a gente trabalhar como vetor. Hoje eu tô num clima meio pós CCXP 2021, então quis trazer aqui esse personagem nacional que é o Horácio, né, do Maurício de Souza, o grande Maurício de Souza, né, que tem tantos personagens que compõem, né, um imaginário aí das nossas infâncias, das nossas crianças hoje em dia também. E eu quis trazer aí o Horácio, que está, digamos assim, em evidência. Esse ano aí teve livro novo do Horácio. Então eu falei, que legal, vamos pegar um personagem nacional e vamos trabalhar com ele aqui para mostrar como eu faria para desenhar o Horácio, né? Não sendo o Maurício de Souza, mas desenhar o Horácio aqui dentro do PowerPoint. Então vamos lá. Vamos começar, vou chegar um pouquinho mais perto aqui só para vocês enxergarem melhor. Eu peguei da internet mesmo, eu peguei essa imagem de um gibi bem antigo do Horácio, né, um gibizinho, que eram gibis em formatos menores, essa é a capa do gibi, e peguei essa imagem aqui só para referência de cores do Horácio, porque vocês vejam que essa imagem, como ela é de um gibi antigo, ela tá desgastada, né? Ela tá com aparência velha, então às vezes a referência de cores aqui não ia ficar legal na hora que eu fizesse a vetorização. Então eu deixei essa outra imagem aqui só pra gente ter a referência de cores do Horácio. Então vamos lá, o que eu faria a primeira coisa aqui para vetorizar uma imagem, né? Vetorizar esse desenho do Horácio aqui dentro da minha apresentação. Vai que eu precise aqui, né? Sei lá, vou fazer uma apresentação sobre dinossauros e eu queira trazer o Horácio como um exemplo, né? Então eu poderia fazer o seguinte: o ideal é você pegar essa imagem de referência, e é isso que eu vou fazer. Eu não vou criar uma imagem do zero, né? Eu vou usar esta imagem de referência e fazer com que ela fique estática aí dentro da tua área de trabalho. No caso, eu vou até tirar esses campos aqui. O ideal é colocar essa imagem aqui e aí desenhar em cima dela, tá? A grande questão é que a gente tem um pequeno problema aqui. Como o PowerPoint ele não trabalha muito bem assim, ele tem até uma certa questão de camadas, né? Quando a gente coloca aqui em organizar no painel de seleção, a gente tem a posição dos elementos que compõem a apresentação aqui no painel, tá? Mas ele não ele não permite travar essa posição das imagens, tá? E por que eu precisaria travar? Porque eu iria era como se eu estivesse usando um papel manteiga, né, antigamente, e iria
traçar as formas, perdão, principais daquela imagem e depois, através delas, eu iria criando a minha imagem. Isso é ideal para que você... Às vezes eu estou fazendo aqui uma seleção, crio, vamos ver. Pego aqui uma forma qualquer, ó. E aí, beleza, criei essa forma. E aí, por acaso, aqui eu vou, né, vou até colocar um contorno vermelho para ficar... Perdão. Vou mexer aqui no contorno, colocar um contorno. Olha, eu tô ruim de seleção aqui hoje, né? Tô selecionando o preenchimento, tô falando de contorno. Então, vamos lá. Eu vou aqui, vou selecionar um contorno vermelho, vou até aumentar a espessura dele um pouquinho para que eu possa visualizá-lo melhor e vou tirar o preenchimento, tá? Pronto, ó, veja aqui. Então aí eu vou, né, no caso aqui, ó, eu iria começar a usar, identificar, né, as formas. E aí, quando eu começasse a trabalhar, poderia ter, às vezes eu estou selecionando aqui, ó, acabei selecionando o outro e sai do lugar, mexe, isso vai atrapalhar a minha criação, né? Criar o meu vetor aqui através das formas. E essas formas aqui é o que a gente vai usar para criar o nosso desenho em vetor no PowerPoint. Então, uma solução para isso é a gente usar o nosso velho amigo Slide Master. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X, né, para recortar essa imagem daqui. Vou entrar lá na minha apresentação na exibição e vou selecionar aqui o Slide Master. Entrei aqui no Slide Master, vou vir aqui no principal, vou apagar isso aqui, nesse caso aqui não precisa, eu estou criando só, a ideia aqui é só usar como plataforma de desenho o PowerPoint, vou colar essa imagem aqui bem nesse lugar e vou fazer uma segunda questão, que é editar aqui, vou formatar com o botão direito, clicar em formatar imagem e vou trabalhar aqui a questão da transparência da imagem para ela ficar um pouco mais transparente, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, para eu pegar mais os contornos, tá? Aqui nesse caso eu não vou trabalhar, como eu já tenho a minha outra imagem de referência para as cores, tá? Então eu não vou utilizar tanto as cores desta imagem aqui. Você poderia deixar uma cópia da imagem lá, para que você tenha referência de cores, por exemplo, se a imagem tivesse com uma qualidade melhor na hora de você vetorizar, mas... nesse caso aqui não, eu quero só, então eu vou deixar ela uma transparência um pouquinho para que não fique tão forte na hora que eu voltar. Vou fechar a exibição do Slide Master, pronto. Veja que a imagem está aqui, eu vou conseguir construir todo o meu vetor, né, todo o meu desenho, mas eu não vou ter o perigo de mexer nessa imagem, ela está meio que protegida aqui. Beleza, então vamos começar. O que a gente vai fazer primeiro é identificar as formas básicas aqui do Horácio, que eu vou pegar ele aqui com essa cara de apaixonado, né? Vou até chegar um pouquinho mais perto aqui. Então vamos lá. Eu já estou aqui com essa forma aqui retangular, né? Então vou encaixar um pouco mais aqui essa forma oval, né? Então vou editando aqui um pouquinho, ó, vou encaixando. Veja que às vezes, ó, eu mexo aqui, mexo lá, às vezes não vai ficar perfeito. Por quê? Porque a forma, como é um desenho, né, feito à mão, vamos dizer assim, né, ele não respeita exatamente, né, é uma forma mais oval, né, não é um círculo perfeito. O que eu posso fazer nesses casos? Eu venho aqui com o meu botão direito e vou editar os pontos. Vejam que aparecem os pontos que formam aquela imagem. Então eu posso selecionar o ponto, ó, e vou trazer mais para cá, e com essas alças aqui eu vou ajustando o meu desenho até que ele fique, ó, aqui esse ponto também vai precisar, ó. O PowerPoint, ele às vezes até nos atrapalha um pouco nisso, mas ó, eu vou ajustando aqui, ó, e vou criando aqui a minha imagem, tá? No caso aqui eu vou levantar um pouquinho mais aqui e pronto, ó, já estou conseguindo ter um contorno bem mais interessante aqui do Horácio, ó. Beleza, ó, tenho a minha primeira forma aqui, que seria a cabecinha do Horácio, tá? Vou pegar mais uma forma, mais um círculo aqui, e veja que o Horácio ele é praticamente formado de círculos, tá? Então, vou criar mais... Vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Vou desselecionar a fórmula, apertando o ESC. Vou selecionar essa forma aqui, que já está um pouco mais arredondada. Vou clicar aqui com minha tecla Ctrl e vou copiar. Pronto. E aí, vou adequar aqui, ó, essa minha outra imagenzinha aqui, ó, para, ó, ficar aqui nesse espaço aqui da barriguinha, né? Ó, da barriguinha do Horácio. Provavelmente aqui eu vou mexer com os pontos também, ó. Vou editar os pontos.
Acho que desse jeito aqui não ficou tão legal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a forma mesmo e vamos criar uma forma mais arredondada, porque está bem redondo aqui. Eu vou fazer o seguinte, para já aproveitar essa edição aqui, eu vou só selecionar, como já está aqui, tirar o preenchimento e o contorno, né? Vou só aumentar um pouquinho mais o contorno aqui e pronto. Aí eu dou uma giradinha, veja que eu já consigo, já consegui adaptar melhor a forma aqui para que a gente pegue os traços, né? Isso, ó. Então aqui eu já tenho a forma do Horácio. Beleza? Vou aqui repetir, dar o Ctrl, vou só virar esse círculo aqui, né? Essa elipse, na verdade, e vou adaptar aqui, ó, pegar o pezinho do Horácio. Vou aqui reduzir também. Aqui a gente vai ter uma reduçãozinha. Isso. Aqui vai ter que reduzir um pouquinho mais. Opa. Talvez aqui a gente tenha que trabalhar com os pontos. Beleza, consegui chegar numa posição legal. Vou copiar aqui. Vou trazer. Beleza. Aqui eu vou ter que adaptar um pouquinho. Vou girar um pouquinho aqui. Isso, para que fique mais próximo da posição do pé do Horácio. E aí, beleza, já tenho a forma. Mas a gente tem aqui algumas formas, né? Que são essas aqui no meio, que acabam sendo um pouco diferentes, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui uma questão de união. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para eu enxergar melhor, aqui essa parte do Horácio. Vou fechar aqui, pronto, para a gente poder enxergar melhor. Beleza. Então, agora eu posso pegar um outro elemento aqui, tá? Que até nos ajuda bastante, que é esse formato mais livre, né? Essa forma livre aqui. E aí, a forma livre, ela nos permite criar formas sem estar presa, né? Às vezes a um quadrado, um triângulo, ou a um círculo, né? Uma elipse. Então, eu posso criar aqui, vou pegar esses pontos que formam essa parte do Horácio aqui. Tá? Depois a gente vai unir isso tudo aqui de forma a ficar adequado. Veja aqui, eu já fechei a forma. Beleza. Vou só selecionar uma forma dessa daqui. Vou vir em página inicial. Usar o meu amigo pincel. E aí pronto. Ele já está no mesmo esquema aqui do outro. Então aqui, nesse caso, como é uma forma livre, o legal é a gente editar os pontos para que a gente não perca a questão das curvas, né? Da forma aqui que a gente tem. Tá? No caso aqui, como é uma perninha, ele tem umas curvas, né? Bem interessantes aqui para a gente fazer. Beleza, criei aqui a minha primeira versão aqui do Horácio, tá? Sem aqui, posso até para a gente dar uma olhada, vou só selecionar aqui tudo, colocar aqui só, opa, faltou uma parte. Selecionar aqui também. Veja como é que aqui a gente já tem as formas básicas da figura. E aí agora a gente vai criando outros detalhes do Horácio aqui dentro, tá bom? Vou deletar essa figura que não me interessa agora. Vamos lá, vamos trabalhar aqui um pouquinho. Primeira coisa, a gente pode criar os detalhes de dentro também do Horácio, tá? Então vamos lá. Aqui a gente pode até repetir esse formato oval aqui, né? Porque os olhos do Horácio, eles são ovais também. Então eu vou adaptar aqui. Não está dando muito certo essa questão de copiar. Eu vou pegar outro círculo aqui. Muito bem. Vou girar aqui para ficar mais ou menos no mesmo espaço. Vou copiar novamente os atributos, né? Aqui. Vamos lá. Pronto. E aí vou ajustando aqui a minha forma para chegar o mais próximo possível aqui da minha imagem. Veja que lá em cima ele tem uma pequena diferença porque ele reduz, né, o bico, digamos assim, do ovo é reduzido, mas não tem problema. A gente vem aqui em editar os pontos novamente e vem, faz a transformação necessária aqui para que a gente possa ter, isso. Aí a gente vai ajustando com os pedaços aqui da nossa, isso, pronto. Veja que aqui a gente está mais próximo. Do outro lado, a gente vai praticamente repetir essa transformação aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ajustar aqui. Só isso, legal. A gente vai repetir essa transformação. Então, aqui nesse caso, eu posso pegar esse daqui e trazer, posso até inverter, né?
talvez aqui o interessante a gente possa girar um pouquinho, ó, e aí editar os pontos aqui para que fique mais interessante, ó. Pronto. Muito bem, ó. Já vou juntando aqui essa imagem, ó. Criar mais essa. Vou até trazer esse vértice para cá. Isso, ó. E agora eu vou unindo aqui. No caso, eu acho que eu vou ter que juntar esse ponto, né? Esse ponto de ligação um pouco mais para cá. Veja que cada vez que eu vou mexendo, né? Vai alterando os pontos. E aqui a gente tem uma coisa legal. Esse formato, né, do olho do Horácio, ele é uma imagem, é uma forma única, né? Ele não é uma forma separada. Então eu posso unir formas aqui dentro do PowerPoint fazendo o seguinte: eu vou selecionar essa forma mais essa outra que eu quero unir. E aqui nessa aba de forma, de formato, eu venho aqui nesse símbolo, né, de mesclagem das formas e escolho uma forma de mesclagem. Mesclagem é a união das formas. E aí eu posso pegar aqui, nesse caso, como eu quero juntar as duas, união. Pronto. Criei aquela forma única ali do Horácio, tá bom? E aí vamos pegar a sobrancelhinha do Horácio. Vou criar aqui 2 círculos pequenininhos, né? Vamos colocar aqui contorno. Pronto, em vermelho aqui para ficar mais evidente. Vamos chegar mais perto ali para a gente pegar o tamanho certinho, né? Aqui a gente gira um pouquinho aqui essa sobrancelhinha do Horácio, tá? E veja que a gente vai construindo o desenho. O PowerPoint vai nos permitindo desenhar mesmo aqui, usando das formas. E desenhar é isso, né? A gente vai reproduzindo formas, né? Vai juntando formas, juntando linhas. A gente vai construindo aqui esse personagem, tá? No caso aqui, o Horácio do Maurício de Souza. Legal, olha só. Então, vetorizei aqui o Horácio, beleza. Então, já tem ali o olhinho, tem a cabecinha. Faltam ainda os pequenos coraçõezinhos apaixonados do Horácio. Vamos lá. Vou pegar mais algumas para poder... No caso, a gente até tem uma forma de coração aqui dentro do PowerPoint. Poderia utilizar essa forma para encaixar aqui, mas eu quero manter essa especificidade do desenho. Então, a gente pode criar... Vou pegar até a forma livre. Talvez fique mais fácil aqui. E pegando os pontos principais, ó, do coração. Depois a gente vai editar. Isso, ó. Então, vou agora editar os pontos. Ó. E aí, eu vou editar aqui nos vértices. Para que ele fique mais arredondado. Aqui, ó. Isso. Ó. Tô conseguindo editar aqui. Vamos seguir mais essa curva aqui. Ó, isso. E aí eu consigo fazer também um coração, né? Até um pouco diferenciado, né? Um pouco diferente do coração padrão que a gente tem aqui no próprio PowerPoint. E aí posso pegar esse aqui, selecionar, segurar o Ctrl, vir aqui e copiar. E, claro, ajustando aqui, porque o coração parece que é igualzinho, mas ele tem leves diferenças, né? Vamos editar aqui um pouquinho. A gente desce um pouquinho ele aqui, vou editar os pontos, ó, pronto. Consegui criar aqui mais o coraçãozinho no rostinho do Horácio. Legal. Então já tenho o rostinho, tenho as sobrancelhas, né? Tenho o rosto, os olhos e falta criar a boquinha aqui do Horácio. E aí a gente pode utilizar formas, né? Tem aqui a própria forma de arco que a gente pode criar também, tá? Pode utilizar. Nesse caso, no caso talvez não fique interessante, eu prefiro utilizar aqui essa forma livre, porque aí o que eu vou fazer? Deixa eu até chegar mais para cá. Eu vou criar uma forma aqui bem discreta aqui, né? Que vai acompanhar aqui o sorriso do Horácio, tá? Então, estou criando aqui alguns pontos. Beleza, vou criar aqui também. E aqui, pronto, fechei. Vou tirar o contorno e vou editar. Vou chegar mais perto aqui e vou editar os pontos, tá? Vamos editar aqui os pontos do nosso desenho. Então, vamos fazer o sorriso aqui do Horácio. Ó, tem um sorriso meio bobo, né? No caso aqui, ele está sendo hipnotizado, né? Na historinha aqui desse gibi, parece que ele está sendo hipnotizado aqui pela Lucinda, né? Que é essa eterna namoradinha do Horácio, né? Vamos lá ver se eu selecionei o vértice certo. Isso, selecionei. Beleza. Ó,
Estamos conseguindo criar aqui o pequeno sorriso maroto do Horácio, apaixonado, né? Pela dinossaurinha aqui. Vamos olhar lá. Aqui, legal. Aqui agora a gente pode arredondar um pouco mais esses cantos, né? Se desselecionar e acontecer isso aqui que aconteceu, você vai lá, seleciona de novo, acontece, tá? Quando você clica num ponto fora, não tem problema. Seleciona de novo o vetor, o gráfico aqui, como ele chama, o vetor, tá? E aí a gente vai editar. Vou tentar no caso aqui, acho que ele já chegou na a posição maior possível, né? Mas vamos editar aqui. Não vamos desistir do Horácio, não. Pronto. A gente vai agora, ó, mexer aqui, ó, deixar um pouquinho mais arredondado, tirar esses vértices tão fortes, né? Ficou um vértice forte aqui, ó. Isso, ó. Deixar a coisa mais leve, mais legalzinha aqui. Pronto, ó. Aqui a gente vai fazendo esse trabalhinho aqui e mexendo nos pontos, tá? Às vezes pode ser mais demorado, depende da complexidade do desenho, né? Que você está mexendo. Mas ok, ó. Aqui do outro lado também a gente vai arredondar esse sorrisinho do Horácio. Esse leve. Estou fazendo aqui mais rapidamente, né? Às vezes com mais tempo a gente trabalharia um pouco mais isso aqui, mas é só para vocês verem e entenderem como fazer, tá bom? Pronto, temos o sorrisinho do Horácio também aqui. Então temos praticamente a cabecinha dele toda pronta, tá? E agora preciso também, que falta aqui? Faltam os dedinhos e a barriguinha dele pra gente ter o nosso personagem por completo. Vou copiar esse aqui porque essa barriguinha aqui é praticamente do mesmo tamanho, né? Então vou só segurando o Ctrl e o Shift aqui diminuir, né, aqui para fazer essa circunferência da barriguinha do Horácio. Pronto, aqui, muito bem. Os dedinhos do Horácio são os pequenos círculos e a gente pode criar aqui pequenos círculos, né, para fazer esses pequenos dedinhos do nosso amigo dinossauro. Então vamos lá, a gente gira aqui um pouquinho. Pronto, criei aqui, ó, o dedinho. E só aqui com as setinhas aqui posicionar de forma correta. Vou aqui, ó, botar outro dedinho aqui. Pronto. E mais um dedinho. Esse aqui eu vou ter que girar um pouquinho o dedinho do Horácio. Pronto aqui. Beleza. Tá? E aí também vou copiando aqui, ó, os dedinhos do nosso amigo verdinho, dinossauro comedor de alface, do nosso querido Maurício. Opa, mexer aqui onde não devia. Aqui, beleza. E aí, aqui, ó, vou criar mais o último dedinho. Temos praticamente quase todo o Horácio já vetorizado. A gente já vai colorir ele, vai juntar, né, as formas aqui. Vamos colocar agora, né, a questão aqui dessas formas aqui também dos pezinhos, ó. Então a gente tem o desenho. Vou copiar aqui segurando o Ctrl novamente para não perder. É o mesmo formato, né, praticamente. Vamos só fazer alguns pequenos ajustes aqui. Então o círculo do pezinho está aqui e essas linhas a gente pode, né, traçar linhas mesmo, traçar uma linha colocando aqui, ó. Traçar linhas aqui novamente. Vou pegar uma linha. Ele pegou um vértice. Como eu estava com... Vou até dar Ctrl Z aqui. Como eu estava com esse elemento selecionado, ele criou uma linha de um ponto, tá? Aqui. Mas no caso aqui eu vou pegar uma linha normal. Vou criar uma linha aqui. Pronto. Depois eu posso ir ajustando essa linha, porque ele está fazendo automaticamente, prendendo a linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto. Tirei aqui a relação de um com o outro. Não quero essa... PowerPoint, para com isso. Ele está criando aqui, né, umas... ele faz isso principalmente para você criar organogramas, né? Posso fazer o seguinte para facilitar a minha vida aqui, né? Vou tirar essa linha. Isso, vou dar del aqui na linha. Posso criar um pequeno retângulo também. Facilita também, porque eu posso deixar ele bem
pequenininho aqui, ó. No caso aqui, sem contorno e sem preenchimento. Também não vai dar muito certo aqui. Poderia fazer de várias formas aqui esses traços, tá? Às vezes até na forma, mas como é que a gente poderia resolver isso aqui de forma fácil? O ideal era a gente conseguir fazer mesmo as linhas, tá? E aí a gente pode fazer linhas curvas também, né? Linhas que fiquem... acho que uma coisa legal a gente pode tentar utilizar outra forma, que é essa forma aqui de linha curva. A gente consegue fazer aqui, ó. Aqui a gente consegue fazer um elemento separado. Então vamos tentar usar essa linha curva aqui. Vou até voltar aqui, ó. Pronto, criei. Bom, interessante aqui só para a gente criar aqui o efeito das linhas, né, no pezinho do Horácio, tá? É uma forma aqui da gente fazer isso. Vou colocar aqui mais aqui, ó. Pronto. Veja que às vezes a gente acha que está tudo retinho no desenho, mas não tá, né? A liberdade que o desenhista tem no papel, às vezes, dá essa impressão. No caso aqui, eu vou juntar aqui também. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Vou copiar aqui também as linhas. Não copiei ainda o círculo, vou copiar daqui a pouquinho. Pra gente encaixar, ó. Pronto. Isso. E nós vamos criando aqui as formas, ó. Vamos estabelecendo as formas aqui para criar o pezinho do Horácio, nosso dinossauro aqui que a gente está criando aqui. No caso, a gente pode editar as formas aqui. Tem uma leve curvatura, né? A gente pode editar os pontos aqui. Editar para que a linha seja um pouquinho mais curva, tá? Caso aqui, como tá os vértices bem no cantinho. Mas acho que dá para entender, tá? O que a gente está querendo fazer aqui. Ó, pronto. Vou editar os pontos. Vamos lá. Selecionar aqui o ponto. Oh, meu Deus. Você tá de sacanagem comigo, hein? Ai. Tá bom, vamos pegar esse outro aqui. Isso. Vou copiar aqui, pegar aqui o redondo, até para a gente não perder tanto tempo aqui, né? O nosso episódio também não ficar tão longo assim. Isso, vamos pegar aqui. Ó, pronto. Vou até dar uma Opa. Vou girar um pouquinho, isso, e até diminuir aqui. Para ficar alinhado aqui uma coisa com a outra. E pronto. A gente consegue aqui deixar. Vou deixar essas linhas aqui um pouco assim mesmo, só para a gente ver o resultado final aqui no Horácio, tá? No caso, a gente poderia fazer outros detalhes aqui, mas só para que a gente tenha essa ideia daqui do que está acontecendo com o personagem aqui. Então, vamos lá, vamos para o contorno e pronto. A gente tem aqui o contorno dos pezinhos do Horácio. Pronto, temos praticamente o nosso personagem todo vetorizado aqui já, né? E vamos então agora pintar o Horácio, né? Colocar cor aqui para que a gente consiga fazer. Então a primeira cor eu vou pegar aqui o meu dentro aqui de preenchimento, meu conta-gotas, para pegar a cor aqui do Horácio nessa outra imagem que eu ia usar de referência. Pronto. E vou dar o contorno do Horácio um pretozinho, né? Que é esse contorno, e vou aumentar um pouquinho, tá? Para que a gente tenha mais essa ideia de desenho animado, desenho animado não, perdão, de cartoon, né? No caso aqui, de personagem de quadrinhos. Vou também aqui é preto, né? E vou tirar aqui o contorno, a mesma coisa aqui. Vou fazer aqui também. Pronto. Nos olhinhos a gente põe um branco. Isso. E aí a gente vem aqui também com um contorno preto. E olha aí, tá nascendo o nosso Horácio no PowerPoint. Vamos aumentar aqui a espessura um pouquinho, ó. Aqui a gente fez a boquinha. Nesse caso aqui eu não vou ter contorno, né? Porque eu já fiz, e vou só preencher com o preto. Legal. E aqui os corações a gente vai preencher com vermelho, tá bom? E colocar um contornozinho preto, também aumentando um pouco a espessura aqui. Vamos pôr aqui, isso, ó. Aí a gente pode até fazer
um pincel aqui, ó, para já trazer aqui. Olha só, o rosto do Horácio está praticamente pronto já aqui, a gente já vetorizou. Vamos ao corpinho dele. Aqui no corpinho eu vou também copiar essa parte aqui de cima, ó. Aqui eu vou copiar. Pronto. Veja que aí a gente tem um problema. Parece que o corpo a parte do corpo ficou para frente, né? Então a gente precisa agora reorganizar os elementos. Vou clicar aqui em organizar, painel de seleção. Tem várias formas aqui e verificar aqui, ó. Essa forma, essa elipse 3, foi uma das primeiras que eu criei, né? Essa elipse também. Então eu vou selecionar as formas que eu quero que venham para frente. Aqui no caso são esses corações. Aqui, tudo isso aqui. Posso até fazer o seguinte, vou agrupar todos esses elementos. Pronto, agrupei e automaticamente, como eles agruparam, eles estão na frente. Então, beleza, passou aqui para frente. E aí a minha barriguinha, né, foi lá para trás. Eu vou, no caso aqui, juntar essa barriguinha aqui. Vou fazer uma junção dessas duas formas livres aqui para que fique mais fácil, né? Vou fazer uma união, pronto. E aí vou novamente utilizar da minha referência aqui do Horácio. Vou pegar aqui, selecionar essa cor do Horácio, que já está aqui, ó, pronto. E vou fazer o meu contornozinho, vou aumentar aqui a espessura um pouco, para a gente ter o cartão. Pronto. Venho aqui, vou usar esse mesmo contorno aqui em preto. Aqui também, os dedinhos são em preto também, ó. Selecionar só os dedinhos. Aqui, ó. Pronto, vou selecionar todos eles de uma vez, para a gente ter aqui, opa, esse aqui não. A gente já fazer isso aqui com o contorno em preto e o preenchimento em verdinho. E aí vou passar todas essas elipses para trás, ó. Pronto. E essa elipse também, ó. Tá aqui, ó, que é a elipse 30. Atrás aqui. Opa, vamos subir aqui para cima. Isso. E aí aqui a gente vai preencher com o amarelinho do próprio Horácio, que tá aqui, ó. Vou lá no meu preenchimento, vou pegar o conta-gotas e pronto, tá aqui o Horácio, a barriguinha do Horácio. Veja aqui que eu já tenho o personagem já até diferente. Vou fazer aqui a mesma coisa, né? Vou colocar as cores do Horácio aqui também. Então aqui já tem, ó, vou colocar aqui na minha e vou contornar com preto. Aqui eu só preciso contornar com o preto, ó. Isso. E aí depois a gente vai trazer para frente para fazer a questão do contorno aqui, né? Muito bem, aqui também o contorno, que eu vou preencher de verde. Isso, ó. E aí tô criando aqui, vou criando o meu Horácio aqui dentro do PowerPoint. Beleza? Vou trazer esses elementos, vou selecionar só esses elementos aqui. Vou selecionar e trazer para frente, pronto. E aqui também o outro pezinho, tá aqui o meu outro pezinho aqui do Horácio, vou selecionar só ele, tenha o cuidado de fazer isso e trazer para frente. Opa, acabou ficando de fora aqui, né, os outros detalhes, vamos selecionar aqui também. Então vamos lá, vamos trazer para frente, vou selecionar, trazer para frente, pronto. Tá aqui o meu Horácio, olha aí, vetorizado dentro do PowerPoint. Eu posso agora selecionar ele todo aqui, ó. Vamos agrupar ele para ele ficar tudo juntinho. E segurando o Ctrl, posso, ó, tá aqui o Horácio apaixonado. E aí eu posso girar o Horácio, posso trazer o Horácio para qualquer lado aqui da minha apresentação. E posso usar, né, fazer modificações. Se eu quiser trocar as cores do Horácio, quero que seja, sei lá, vou selecionar uma parte dele aqui, quero trocar essa cor para azul, eu posso fazer isso com o vetor, ó. Nossa, até ficou com uma cara até meio de doente aqui. Então é isso, você consegue criar essas formas também dentro do PowerPoint. Você pode, numa alternativa, se você não tiver acesso aí a outros programas de vetorização, precisar às vezes vetorizar um detalhe, um desenho para ajudar na tua apresentação, você pode criar os teus personagens dentro do PowerPoint, tá certo, galera? E aí, vocês gostaram do tema de hoje? Foi legal? Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Querem ver mais vetorizações de personagem aqui no PowerPoint que a gente possa fazer, trazer aqui para vocês. Não se esquece de deixar essas dúvidas, qualquer coisa que você tiver aí sobre o programa, quiser conversar comigo, deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de compartilhar também com quem precisa aprender um pouco mais sobre PowerPoints e apresentações, para que a gente possa fazer com que mais pessoas possam se destacar nas suas carreiras fazendo apresentações
impactantes e criativas. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui comigo, por terem assistido esse programa. Espero que vocês tenham gostado bastante, assim como eu gostei de fazer aqui o Horácio hoje junto com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!